O caos reinava enquanto os professores gritavam para que todos os adolescentes corressem para dentro da casa grande. O pânico era absoluto, mas a adrenalina os empurrou para agir rápido. Assim que o último adolescente entrou, os professores fecharam a porta principal com força, trancando-a e empurrando móveis para reforçar a barreira. "Todos, fiquem juntos, não saiam daqui por nada", disse Clara, a professora de biologia, tentando manter a compostura enquanto a tensão tomava conta de seus olhos. Os adolescentes começaram a pegar qualquer coisa que pudesse ser usada como arma: pedaços de madeira, cabos de vassoura, até facas de cozinha encontradas rapidamente. Eles empurraram mesas e armários para bloquear ainda mais a entrada. Apesar do pavor, havia um pequeno alívio. As janelas ficavam a pelo menos 4 metros do chão, e a única entrada possível era a porta da frente. Depois que tudo foi reforçado, o grupo caiu em um silêncio opressivo. A respiração pesada e ofegante de todos preenchia o espaço enquanto tentavam escutar o que acontecia lá fora. O medo pairava no ar como uma sombra, e o som do vento uivando pela floresta parecia zombar deles. De repente, passos pesados começaram a ecoar do lado de fora, interrompendo o silêncio. Eles eram firmes, deliberados e acompanhados de uma respiração animalesca e irregular que enviava arrepios pela espinha de todos. "Está lá fora", sussurrou um dos adolescentes, agarrando um pedaço de madeira com força. Então, o som de algo sendo rasgado chegou até eles. Era como se a criatura estivesse revirando o que encontrava pela frente. Um dos professores espiou pela fresta da janela alta e viu a criatura remexendo um saco de marshmallows que havia caído do grupo mais cedo. Ela rasgava o plástico com garras afiadas, comendo o conteúdo vorazmente. Não demorou para encontrar também salgadinhos que haviam sido esquecidos ali perto, mastigando tudo com uma fome animalesca. O som dos passos se intensificou novamente. A criatura estava subindo os degraus da varanda da casa. A madeira velha gemeu sob o peso do que parecia ser um ser incrivelmente grande. Os sons dos passos eram ritmados, mas estranhos. Algo estava errado. Luiz, o professor de física, que até então estava em silêncio, inclinou a cabeça como se estivesse analisando cada ruído. Ele parecia perturbado. "Esses passos", começou ele, murmurando enquanto colocava uma mão no queixo. "Há algo muito errado neles." "O que quer dizer?", perguntou um dos adolescentes, a voz trêmula. Luiz respirou fundo, apontando para o som que vinha de fora. "Ouçam com atenção. Os passos estão numa contagem de ritmo irregular. É algo como 1, 2, 1, 2, 1, 2. O grupo se entreolhou, confuso, sem entender. "Isso não é normal para um animal", continuou Luiz. "O padrão deveria ser algo como 1, 2, 3, 4. Isso é típico de criaturas de 4 patas." Ele fez uma pausa, seu rosto ficando cada vez mais pálido à medida que suas palavras ganhavam forma. "A menos que..." Ele engoliu em seco, hesitando. "A menos que ele esteja andando em 2 patas." A revelação caiu como uma bomba no grupo. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que o som da respiração pesada da criatura do lado de fora parecia mais próximo, mais ameaçador. "Isso não pode ser verdade", murmurou um dos adolescentes com a voz tremendo. A porta principal estremeceu levemente, como se algo tivesse esbarrado nela de propósito. Um grunhido grave reverberou do lado de fora, e o som de garras arranhando a madeira da varanda fez o medo tomar conta de todos. "Isso não é um animal comum", sussurrou Clara, quase sem voz. Todos na sala sabiam que Luiz estava certo. O que quer que estivesse lá fora não era apenas uma fera selvagem. Era algo muito mais inteligente, muito mais perigoso e, talvez, algo que nenhum deles estava pronto para enfrentar. O clima já era tenso, mas a pergunta de João cortou o silêncio com sua inocência desarmante. "Mas, professor, os animais não têm uma contagem fixa nos passos, né? Eles podem andar de formas diferentes, certo?" Luiz respirou fundo, tentando manter a calma enquanto todos ao redor esperavam sua resposta com ansiedade.
Não me refiro ao modo como andam, João, mas ao som. Quando um animal de 4 patas anda normalmente, há um ritmo específico. 1, 2, 3, 4. Já o som de passos humanos, andando calmamente, é 1, 2, 1, 2. Ele fez uma pausa, olhando para a porta como se pudesse enxergar através dela. E seja lá o que for isso lá fora, normal, definitivamente não é. Antes que alguém pudesse reagir, um baque violento na porta ecoou pela casa, fazendo os móveis usados como barricada se moverem ligeiramente. O impacto foi seguido por outro, mais forte ainda. A criatura do lado de fora estava tentando entrar à força. Um rugido profundo reverberou pela madeira, ressoando como um trovão que parecia atingir a alma de todos os presentes. Era um som primal, carregado de uma agressividade tão intensa que fez os corações pararem por um momento. "Isso não é um animal", murmurou Clara, com lágrimas nos olhos. Mas, tão repentinamente quanto começou, a criatura parou. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que até o som da respiração dos adolescentes parecia ensurdecedor. "Talvez tenha ido embora", sugeriu uma aluna, a voz carregada de esperança. Mal as palavras saíram de sua boca, um som de vidro se quebrando explodiu pelo ambiente. Todos se viraram ao mesmo tempo, e o horror que tomava conta de seus rostos dizia tudo. A criatura não tinha desistido. Ela havia saltado 4 metros de altura e atravessado a janela, invadindo a casa grande. A visão era aterradora. A criatura era imensa, com pelo escuro e grosso cobrindo seu corpo. Media pelo menos 2 metros de altura. Seus olhos brilhavam em um vermelho animalesco, e sua boca estava cheia de dentes afiados, que pareciam facas prontas para rasgar carne. Suas garras longas e afiadas reluziam à luz fraca da sala. Não era um animal comum, não era humano. Era um lobisomem. Por um momento, o medo paralisou a todos. Ninguém conseguia se mover. A criatura soltou um grunhido baixo e ameaçador, como se estivesse se divertindo com o terror no ambiente. Então, com uma velocidade surpreendente, ela avançou. O lobisomem atacou um dos professores, derrubando-o no chão. O homem gritou de dor enquanto as garras da criatura rasgavam sua carne e os dentes se cravavam em seu ombro. O som dos ossos quebrando foi audível para todos, aumentando ainda mais o pânico. "Corram!" gritou um dos professores restantes, mas a voz já era abafada pelos gritos de agonia do colega que estava sendo atacado. A ordem disparou o grupo em todas as direções. Alunos e professores se separaram pela casa, procurando refúgio em qualquer lugar que pudessem. O som de portas batendo, passos apressados e gritos ecoava pelos corredores. Mas o grito do professor atacado foi silenciado abruptamente, deixando um vazio aterrador no ar. A fera ergueu a cabeça, com sangue escorrendo pelos dentes, e soltou outro rugido ensurdecedor, como se estivesse avisando que a caçada apenas começara. O lobisomem, agora tomado por um instinto de caça implacável, vagava pelo andar de baixo da casa. A estrutura, com seus corredores longos e escuros, tornava-se um campo de caça ideal para a fera. Cada passo pesado da criatura ressoava pelas paredes, ecoando como um lembrete constante de que o perigo estava próximo. Passando por um dos quartos, o lobisomem atravessou a porta de madeira com um único golpe, reduzindo-a a estilhaços. Seus movimentos eram brutais, e cada ação mostrava sua força descomunal. Ele começou a farejar o ar, tentando identificar o menor sinal de presença humana. Sem encontrar ninguém à vista, a criatura agarrou a cama do quarto e a lançou contra a parede com uma força absurda, o som da madeira quebrando, ecoando pelo ambiente. Mas o lobisomem estava errado. No quarto havia alguém. Escondida no pequeno armário, uma aluna tremia incontrolavelmente. Suas mãos cobriam a boca, tentando abafar qualquer som que pudesse atrair a atenção da fera. Por um breve momento, ela achou que estava salva, mas antes que pudesse sequer respirar aliviada, o lobisomem atravessou a porta do armário com uma das mãos, suas garras rasgando a madeira como papel. A criatura agarrou a garota, puxando-a para fora à força e jogando-a no chão como se fosse um boneco.
Seus olhos vermelhos a encaravam com pura malícia enquanto ela, em lágrimas, implorava por sua vida. Mas o lobisomem não era uma criatura que entendia compaixão ou piedade. Ele a atacou sem hesitação, e os gritos dela encheram a casa apenas para serem silenciados segundos depois. A caça continuou. Um por um, aqueles que estavam escondidos eram encontrados. Cada grito que ecoava marcava mais uma vítima da criatura, que parecia incansável e imune ao medo ou cansaço. Depois de uma hora interminável de terror, restavam apenas um professor e uma aluna. Os dois, conscientes de que a sobrevivência era quase impossível, decidiram arriscar tudo. Um plano arriscado surgiu: correr até o ônibus estacionado próximo e escapar daquele inferno. O professor, com as chaves em mãos, liderou o caminho, movendo-se com extrema cautela. Eles saíram pela janela quebrada, tomando cuidado para não fazer barulho. A tensão era palpável, e cada movimento parecia demorar uma eternidade. Finalmente chegaram ao ônibus. O professor destravou a porta, mas antes que pudessem entrar, um som aterrorizante tomou conta da noite. O lobisomem saltou de uma janela do andar de cima, aterrissando com um baque seco no chão. Ele não perdeu tempo e começou a correr em direção aos dois. O desespero tomou conta. O professor, em um ato de puro egoísmo, empurrou a aluna no chão, deixando-a para trás enquanto subia no ônibus e dava partida. A garota, caída e indefesa, não teve chance. O lobisomem a alcançou em segundos, e seus gritos desesperados logo foram substituídos pelo som aterrador da criatura, se alimentando. Dentro do ônibus, o professor acelerava, acreditando ter escapado. Mas o lobisomem era implacável. Ele largou a aluna e começou a perseguir o veículo, correndo com uma velocidade que parecia impossível. Com um salto, a criatura se jogou contra a lateral do ônibus, fazendo o veículo balançar. O professor, tomado pelo pânico, perdeu o controle. O ônibus saiu da estrada de terra e colidiu violentamente contra uma árvore. Atordoado, ele saiu cambaleando do veículo, mas não teve tempo de reagir. O lobisomem já estava sobre ele. Seus gritos ecoaram pela floresta naquela noite, até serem silenciados pela fera. Na manhã seguinte, o local estava deserto, exceto pelos destroços do ônibus e os sinais da tragédia. A lenda do lobisomem naquela região ganhou mais um capítulo sombrio, um aviso silencioso para todos que ousassem se aventurar ali. A saída não era garantida.